meus amigos, minhas amigas, professor Lac na parada e vamos para mais uma grande aula. Hoje é uma aula muito importante, uma aula de inclusão social, uma aula que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Consagrado esse Estatuto desde 2015 pela Lei 13.146 de 2015, né? Então essa aula aqui, essa lei, aliás, né? A Lei 13.146, nós iremos dividir essa aula em 4 partes, tá? Então a primeira aula vai ser exatamente essa, parte de introdução, disposições gerais, que nós iremos abordar artigo por artigo, do artigo 1º até o artigo 9º, tá? A segunda aula, nós iremos trabalhar os direitos da pessoa com deficiência, que é do artigo 10 até o artigo 52, salvo engano. A parte 3, nós iremos abordar o assunto artigo 53 até o artigo 53 ao 75. E a última parte, salvo engano, posso estar enganado aí nos artigos aí, mas a aula 4, parte 4ª do Estatuto, nós iremos abordar do artigo 76 até o artigo 95, item a item, dispositivo por dispositivo. Assim que você fica competitivo para a prova. Então vamos lá, né? Primeiro, a apresentação da lei, né? Está aqui a lei, tá? A lei número 13.146, de 6 de junho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamada de quê? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, falou de pessoa em deficiência, você automaticamente deve lembrar da Lei 13.146 de 2015, tá? Leia aí, né? 13.146 de 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esta lei, como é um estatuto, ele é bastante completo, bastante organizado. Então nós temos aí 2 partes, né? Primeiro, a parte geral, né, o que é chamado de livro 1, e depois o livro 2, que é a parte especial, né? Professor, o que trata a parte geral? A parte geral trata especificamente do direito material, tá? Ou seja, quais são os direitos, né, inerentes, quais são os principais pontos de regulamentação para garantir direitos à pessoa portadora com deficiência. Já o livro 2, que é a parte especial, eu falo que é uma parte mais o quê? De acesso à justiça, né? Aqui nós iremos falar o quê? A tramitação na justiça, a questão da promotoria, vamos falar dos crimes e das infrações administrativas. Então essa aqui é a parte especial. A parte especial. Normalmente, tá? Eu digo para vocês que 95% das provas de concursos eles cobram apenas a parte geral, né? Por quê? Porque o examinador quer saber o quê? Quais são os direitos, se você sabe os principais dispositivos que as pessoas portadoras com deficiência têm direito. Então isso está na parte geral, mas como aqui na LAC, como eu sou o professor LAC, e eu sou bastante perfeccionista nas minhas coisas, então eu gosto sempre de dar uma aprofundada, né? Por exemplo, olha só, preste atenção, tá? Ah, professor, eu vou fazer concurso para Banco do Brasil. Cara, papo sério. Ó, estuda tudo se você puder, se tiver tempo. Agora, se for para você priorizar, estude a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tá? Pronto, a parte 4 é a parte especial, eu separei, tá? Agora, vamos lá. Concurso público é um conhecimento cumulativo. Professor, como assim conhecimento cumulativo? Significa dizer o seguinte, que você não estuda somente para um concurso, o outro, vários cargos, e assim é a vida do concurseiro, até quando Deus aí lhe abençoar e você for aprovado no concurso que você deseja. Assim que funciona. Conhecimento acumulativo, então estudou para banco, ok, tá lá. Ah, cargo de níveis técnicos, nível médio. Cara, nível médio normalmente você deve estudar a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tá? A parte 3, se eu não me engano, termina lá no artigo 74, tá? Que é exatamente nesse título aqui da acessibilidade, né? O título 3. Agora, se você vai fazer o concurso para analista, preste atenção, para tribunais de justiça, para promotoria, ok? Para controle externo, cara, aí sim, né? Ou seja, são concursos, né? Vou fazer concurso para juiz, para promotor, para defensor público, para procurador, ou seja, mais focado na área da justiça.
para atuação inerente à justiça, o exercício lá do direito. Aí sim, você tem que saber mais aqui essa parte especial, tá? Mas aqui então o nosso curso é completo, são 4 partes, e eu fiz essa consideração bastante importante. Eu faço essa consideração para que você não perca tempo, para que você priorize. Tá? Então você tem que fazer aí a sua prioridade. Bacana? Então vão ser 4 partes, livro 1 e livro 2. Tá? Vamos lá. Explicando para vocês. Livro 1, nós vamos começar aí a parte 1. Tá? Então nesta aula nós iremos abordar, tá, o livro 1, que é a parte geral, o título 1, que são das disposições preliminares, capítulo 1, das disposições gerais. Ok, tá? Esse livro 1, nós temos 3 títulos. 3 títulos, né? Ó, o livro 1 tem 3 títulos. Primeiro título, disposições preliminares. A gente vai matar assunto a assunto até o artigo 9º, que a gente vai tratar todos esses assuntos aqui. O título 2, que é o título mais longo, inclusive que é a aula nossa mais longa, nós iremos falar dos 10 direitos fundamentais, ou seja, 10 capítulos de direitos fundamentais que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio garantir a esse público. Tá? É a aula mais longa. Tá? Vamos lá do artigo 10 até o artigo 52. Tá? E o título 3º é da acessibilidade, que é a 3ª aula. Pronto. Essas 3 aulas são as fundamentais aí para concurso aí de nível médio. Tá? Ok. Disposições gerais. Capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos falar da igualdade, né, e não discriminação, para garantir igualdade de tratamento em todas as situações. E, claro, não discriminação. Ok. Além da igualdade, ele vai tratar do atendimento prioritário. Tá? Do atendimento prioritário. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso nessa aula, inclusive, né? Ah, professor, todo mundo é igual, por que ele é diferente e tem atendimento prioritário? A gente vai explicar isso nessa aula também, no momento oportuno. Bacana? Então, esses aqui são os assuntos desta aula, né? Vamos lá. Artigo 1º. Sempre o artigo 1º das leis de estatuto, 90% das leis, não vamos exagerar 99%, ele vai trazer o objeto da lei, ou seja, para que a lei existe, qual que é o objetivo da lei. Então vamos lá, artigo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, isso aqui é o objetivo. Olha só, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Olha só, condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Nós veremos em diversos pontos, principalmente na aula 2, né, que é uma lei bastante inclusiva, principalmente na área da educação, na área de treinamento, na área da habilitação, da reabilitação. Nós iremos estudar todos esses direitos aí na aula. Bacana, né? Então tá aí o objetivo dessa lei. O que mais, professor? Vem comigo, né? Parágrafo único. O parágrafo único, a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque ele traz o fundamento por que essa lei existe. Para quem estuda para concurso e está estudando a matéria de direito constitucional, lá no artigo 5º, sempre cai em concurso público para os concursos, né, que é os direitos fundamentais do artigo 5º. Lá no artigo 5º, parágrafo 1º, ele trata de uma prerrogativa muito importante. É uma prerrogativa dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Olha só, isso cai em prova de concurso, preste atenção. Ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cara, isso aí, essa lei, ela é decorrente a um tratado internacional na qual o Brasil, tá, aderiu a esse tratado internacional. Tá? E a partir desse momento que o Brasil adere a esse tratado internacional, ele tem que ser validado pelo Congresso Nacional. Isso cai em concurso. O parágrafo único vai contar essa história. Esse é o trabalho do parágrafo único. Parágrafo único. Esta lei
tem como base, olha só, tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ou seja, os estados, os governos aderem ou não, não é obrigatório. Ratificados pelo Congresso Nacional. O que é isso? Então, o Brasil, tá certo? Ele ingressou, né? Ele aceitou o protocolo facultativo, né? Ele aderiu ao Tratado Internacional das Pessoas com Deficiências. E a partir do momento que ele aderiu, né, o governo brasileiro, o Poder Executivo, automaticamente o Congresso Nacional ele tem que ratificar o quê? Tem que confirmar ou não. Tem que confirmar ou não a adesão a esse tratado internacional. E neste caso ele foi o quê? Ele foi ratificado, foi confirmado através do decreto legislativo, preste atenção aqui, tá? Decreto legislativo 186 de 9 de julho de 2008. Olha, 9 de julho de 2008, tá? Ok. Lembrando que essa lei aqui é de 2015. Em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que coisa legal, né? Ó, em conformidade, tá certo? Do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde o dia 31 de agosto de 2018 e promulgado pelo decreto, isso aqui já é um decreto executivo, o outro é um decreto legislativo, executivo do Poder Executivo. O decreto 6.949, data de início de sua vigência no plano interno no Brasil. Pronto, né? Ah, professor, criou confusão. Sim, criou confusão, com certeza. Inclusive o seguinte, tá? Inclusive o seguinte, deve ter gerado muita confusão aqui, principalmente das pessoas que não são do mundo jurídico. Vem comigo que eu vou explicar para você. Primeiro, né, eu vou destrinchar agora esse parágrafo único para que não haja dúvida em relação a isso. Primeiro, vamos para o dispositivo maior. Qual que é o dispositivo maior? Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo 3º. O que diz aqui? Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, parou, tá? Parou. Não é qualquer tratado e não é qualquer convenção internacional. Esta regra serve apenas para os tratados e convenções internacionais que vão versar sobre direitos humanos. Está aqui. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, então nós temos duas casas, né? Nós temos aqui o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Bacana, né? Ó, em cada caso, ok, né? Olha só, em 2 turnos, tá? 2 turnos e um quórum qualificado, 3/5 de votos dos respectivos membros. Olha aí, votação qualificada, 2 turnos, né? Que serão equivalentes a emendas constitucionais. Este quórum aqui de aprovação nada mais é do que o mesmo quórum da emenda constitucional. Então, olha aí, ó, que serão equivalentes, ó, que serão equivalentes, né? Então, olha só, que serão equivalentes. Então, tá aí. Ah, professor, e agora, né? Tem que explicar isso para vocês, cara, para você ver a importância que é essa lei, a Lei 13.146. Pergunta que não quer calar, tá? A Lei 13.146 de 2015, ela é o quê? Ela é proveniente de um tratado, né, de um tratado internacional. Para ser mais especificamente, o Tratado de Nova York, tá? O Tratado de Nova York de 2007. Esse Tratado de Nova York, ele era facultativo e o Estado brasileiro, através do Poder Executivo, aderiu a esse tratado, né? Ok. Se aderiu a esse tratado, para esse tratado ter validade no Brasil, o Congresso Nacional tem que ratificar, ele tem que confirmar. Olha aí, né? Os tratados que forem aprovados, olha só, né? Eles foram lá. Então, ele foi aprovado, né? E esse cara aqui originou o decreto legislativo
186 de 2008. Olha aí, decreto legislativo. É isso aí, professor, exatamente, é isso aí. Né? A partir do momento, né, que esse decreto legislativo 186 de 2008 ele foi aprovado, este cara aqui, tá certo? Ele tem o quê? Ele tem força de emenda constitucional. Pô, professor, que legal, né? E aí eu tenho que levar para vocês a um conhecimento mais aprofundado. Nós temos aqui no mundo jurídico, né, a pirâmide de Kelsen, né? Onde o quê? Quem está no topo da pirâmide, né? Vamos colocar um pouco maior aqui, ó. No caso aqui, ó. Esse cara aqui é a Constituição Federal. Tá? No campo de baixo, nós temos o quê? As emendas constitucionais. E agora, professor? De acordo com o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º da própria Constituição, claro, esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, tá? Quando aprovados em cada casa, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por um quórum qualificado de 3/5 dos seus membros, eles passam a ter o quê? A mesma hierarquia do que uma emenda constitucional. Então, aqui nós temos aqui, tá? Vou pôr aqui tratados, né? Aí, ó, tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos, desde que passam por esse quórum. Entendi, professor. Agora entendi, né? Então, primeiro o Brasil aderiu ao tratado, ok. Depois o quê? Foi aprovado no Congresso Nacional, aqui. Depois, professor, depois nós temos um decreto, ok? Um decreto do governo federal. Deixa eu pegar aqui o número dele, depois eu volto aqui essa slide aqui. 6.949 de 2000. 6.000, vou anotar ele aqui, olha aqui, ó. 6.400, desculpa, 6.949, ok, de 2019. E depois disso tudo, foi consagrado na Lei 13.146 de 2015. Pronto. Olha aí o caminho. Olha a força desse conteúdo. Tá? Olha a força desse conteúdo. Tá? Olha aí, um caso, né? Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional, né? Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional. Tá aí, tá? Isso aí, entrando aqui um pouquinho no direito constitucional para explicar aí este parágrafo único, né? É muito bom isso, né? Muito bom para quê? Para ter uma visão ampliada sobre o assunto. Tá? Então ele passa a ter status aí de quê? Status de emenda constitucional, o decreto 186, né? Tá aí, lendo de novo, artigo 5º, parágrafo 3º. Vou voltar aqui no parágrafo único para você ter um entendimento melhor agora, né? Ó, esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ok? Ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, ok? De 9 de junho, beleza? Em conformidade com o procedimento do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal. 2 turnos, né? 2 turnos em cada casa e 3/5 de quórum qualificado. Em vigor no Brasil, no plano jurídico externo. Olha, no plano jurídico externo. Então, olha só, né? O que significa no plano jurídico externo? A partir do momento, tá, que o Congresso Nacional ratificou a adesão do Poder Executivo, do Presidente da República, tá, que ele confirmou, né, ele ratificou, ele confirmou a adesão. Tá? Então, o presidente da República foi lá em Nova York e eu quero aderir a esse tratado. Assinou o protocolo de intenções. Veio esse protocolo para o Brasil, lá no Congresso Nacional, 2 turnos, 3/5. Opa, manda mensagem lá, tá? Manda mensagem lá para o Tratado Internacional, lá para a ONU, né? E vai falar o seguinte: olha, o Congresso Nacional,
tá? O Congresso Nacional confirmou a nossa participação. Então, por isso que é no campo jurídico externo, Brasil para com o tratado internacional. E no plano interno, e promulgados pelo decreto 6.445 de 25 de agosto, né? Data de início de sua vigência no plano interno. Então, esse decreto aqui, ele o que vem confirmar também o decreto do Congresso Nacional, onde passa a valer. Só que o que aconteceu? O Poder Executivo viu a necessidade, com base nesses instrumentos aqui, a edição da Lei 13.146 de 2000, tá? E 2015 para confirmar isso. Tá? Então vamos lá nos dispositivos. Nós temos aqui o primeiro dispositivo, que é o artigo 5º, parágrafo 3º que nós explicamos. Olha aqui o decreto legislativo, né? Olha só, né? Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Garibaldi Alves Filho, presidente do Senado Federal, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, olha, da Constituição Federal, e nós temos do artigo 48, que são as atribuições do Senado Federal, inciso 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte, tá? Decreto Legislativo 186 de 2008, né? Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova York no dia 30 de março de 2007. O Congresso Nacional decreta. Então, o presidente da República foi até Nova York e assinou o protocolo de adesão a esta Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência. Tá? Ok? Então, lá tem vários ditames, né? Aí vem, fica aprovado nos termos do parágrafo 3º, ok, né? Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida convenção e seu protocolo facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que, nos termos do inciso 1º do caput do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Senado Federal, 9 de julho de 2008. Isso aqui é o quê? É para o plano externo e no plano interno. No plano interno, nós temos um decreto. O decreto do presidente da República, no decreto 6.949, né, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova York no dia 30 de março de 2007. Está aí, né? Considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo 136, ok, né? De acordo sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo assinado em Nova York, no dia 30 de março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação referidos aos autos na Secretaria-Geral, ou seja, no dia 1º de agosto, o governo brasileiro pegou esse decreto que foi aprovado em 2 turnos e 3/5 e foi lá na ONU, ponto. Ou seja, validou a adesão ao tratado internacional. E agora, no plano interno. E para ratificar, para confirmar isso, a Lei 13.146 aí, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poxa, professor, que legal, hein? Pronto, que legal. Então essa aqui é a origem, né? Então a gente foi um pouquinho aí para o plano do direito internacional também, né? Eu tive um grande mestre, né, nisso aí, que eu assisti aula, inclusive foi para o cursinho da UAB, né, aqui na Lá Concurso, né? O Valério Mazzuoli, né? Valério, cara fantástico, né? Cara espetacular aí. Para mim é o papa dos papas aí do direito internacional. Artigo 2º, tudo até agora agora vai fluir a aula. Mas eu tinha que fazer essa observação para abrir a sua cabeça, tá? Para você entender o mundo jurídico. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu só consigo fixar conteúdo se eu compreender. Tá? Se você vai decorar, eu decoro. Mas eu corro o risco que daqui 10 minutos eu já esqueci tudo. Agora, quando você entende a sistemática, entende o porquê das coisas, cara, você fixa o conteúdo e fica muito mais difícil você esquecer, porque você aprendeu. Tá? O que mais, professor? Tá? Eu gosto de passar sempre o quê? Uma visão sistêmica, holística das coisas. Tá? Quando você consegue enxergar o todo, fica mais fácil explicar as partes. Artigo 2º. Qual é o trabalho do artigo 2º? Tá?
O artigo 2º vai trazer os requisitos da lei para entender e classificar alguém como pessoa com deficiência. Ah, professor, eu tenho deficiência. Ok, bacana. Vamos na lei agora. Vamos ver se é isso mesmo. Tá? Vamos lá. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Cara, isso vai cair na prova. Isso cai na prova. Isso já caiu na prova em diversas provas. Ó. Então, o seu impedimento tem que ser de longo prazo. Não é um impedimento de curto e médio prazo. Ah, professor, eu fui submetido a uma cirurgia. Ah, eu estou 6 meses. Calma, mas você vai se reabilitar, você vai voltar à sua atividade normal. Então, você não é portador de deficiência de longo prazo, né? De natureza física, olha só, pode ser de natureza física, natureza mental, intelectual ou sensorial. Puxa vida, né? Então, são 4 objetos. Isso cai na prova também. Natureza física, mental, intelectual e sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, né? Professor, o que é barreira? Barreira é um obstáculo. A gente vai ver, nós veremos detalhadamente no artigo 3º em diante quais são os conceitos fundamentais. Então, barreira vai ser o quê? É um obstáculo. Pode obstruir sua participação plena. Olha, ó, essa limitação, né, com uma ou mais barreiras vai obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, nós temos aí, né, o conceito. Vamos ler de novo? Consideram-se, olha o conceito, isso cai em prova. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? É claro que esse texto aqui, né, ele tem o quê? Toda essa lei aqui, nós já vimos que tem referência o quê? Lá, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, lá de Nova York, no dia 30 de março de 2007. Tá? Então não é coisa de uma pessoa só, né? E aí, professor, como saber que uma pessoa está com deficiência, né? Isso é importante, como saber? A legislação também ela foi o quê? Ela foi bastante feliz nesse sentido, né? A legislação trouxe o quê? Um mecanismo para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência. E claro que o examinador pode querer cobrar isso de vocês. A avaliação da deficiência, quando necessária, né? Olha, ó, avaliação da deficiência. Olha, avaliação. Ah, professor, todo mundo tem que ser submetido a isso? Não! Isso já caiu em prova. Não todo mundo vai ser submetido a essa avaliação. Quando vai ser? Quando necessária. Quando necessária. Olha aí, ó. Quando necessária. Ó, quando necessária. Tá? Será, e ela será o quê? Biopsicossocial. Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, tá, e interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, né, vários profissionais, e considerar o quê? 4 critérios. Né? Os impedimentos nas funções e as suas estruturas do corpo, os fatores social, ambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Participação que já vai direto para o caput aqui, né? A sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições das demais pessoas. Então, isso aqui é o critério para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência, tá? Que ela pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Já caiu muita questão, né? O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência, ok, né? Vamos lá, artigo 3º, tá? O artigo 3º é o artigo mais longo dessa aula. O que trata o artigo 3º? O artigo 3º ele vai trazer de conceitos, né? Ele vai trazer diversos conceitos, né? E isso pode cair na prova, né? Por exemplo, o primeiro conceito, nós temos aí, para salvo engano, 28 conceitos, né? Vamos lá, acessibilidade, tá? Professor, como é que pode cair na prova? Muito simples, né?
ele pode pegar, colocar no comando da questão isso aqui, ó, dá possibilidade até mobilidade reduzida, tá? Coloca lá no comando da questão e pergunta, isso trata de quê? A, acessibilidade. B, desenho industrial, certo? Acompanhante e assim por diante. Não, ele trata de acessibilidade. Então, por isso que você tem que saber. O nome já diz, ó, acessibilidade, né? Possibilidade e condição de alcance para utilização. Olha aí, ó. Alcance para utilização. Você ter acesso para o quê? Utilizar alguma coisa, né? Você tem que ter acessibilidade. Com segurança e autonomia. De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso aqui é o conceito de acessibilidade. Tem vários aqui conceitos, né? Cara, esses conceitos aqui, dica pedagógica do professor Lack. Eu vou ler com vocês, né? Eu vou ler, vou trazer, vou dar uma explicação, alguma coisa caso necessite, né? Mas você tem que fazer o seu dever de casa. Qual que é o seu dever de casa? O seu dever de casa é muito simples, tá? Seu dever de casa é você fazer o seguinte, tá? Seu dever de casa é, depois da aula, você dar uma paradinha e fazer uma leitura do artigo 3º de cabo a rabo, de ponta a ponta. Tá? Uma leitura concentrada, tá? Uma concentrada. Cara, faz isso, segue nossas orientações que você vai ser feliz, você vai ficar muito competitivo se Deus quiser. Desenho universal, olha aí, né? Universal significa dizer que todos poderão utilizar, tá? Ok? Não. Universal. Concepção de produtos, olha, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou para um projeto específico. Por que não precisa de adaptação para um projeto específico? Porque já tem um desenho universal de acessibilidade, incluindo os recursos de tecnologia assistida. Ah, ok. Inciso 3º, tecnologia assistiva e ajuda técnica, outro conceito do Estatuto. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência e qualidade de vida e inseri-la social, né? E incluir, né? Incluí-lo socialmente, né? A vida de pessoa incluí-lo socialmente também. Então isso aqui é o que é o outro conceito, né? Ah, professor, tecnologia assistiva, né? Eu vejo aí que tem muitos softwares, né, cara, que já trazem aí, né? Eu passo o mouse assim, já tem lá o textinho, né, para a pessoa, né, para ler, né, ouvir, ou já passa assim, já fala o comando, né. Ok, barreiras. Esse aqui é longo, né? O que é barreira? É um obstáculo, tá? E nós temos diversos tipos de obstáculo. Desses itens aqui do artigo 2º, na minha opinião, o que é mais propenso a ser cobrado é o parágrafo, é o inciso 4º. Por quê, professor? Porque você tem aqui, ó, barreira urbanística, você tem barreira arquitetônica, barreira nos transportes, barreiras nas comunicações, e ele pode o quê? Mexer com esse cara aqui, embaralhar. Tá? Isso é óbvio, sim, concurso público cai muitas coisas nesse sentido. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Olha só, gente, ó. Qualquer entrave, obstáculo, atitude, tá? Ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como do gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros classificados em... Olha aí, é um conceito bastante ampliativo, né? Um rol aqui exemplificativo, e ele vai colocando aqui os tipos de barreiras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6 tipos de barreiras, né? Primeira barreira, barreiras urbanísticas.
as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Ok, né? Barreiras atitudinais, olha só, né? Coisa linda para cair na prova, né? Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa. Ó, atitudes, né, ou comportamentos, né, que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Né? Então, tá aí, né? Então, às vezes é um comportamento restritivo, né, da pessoa, né? Alguém está conduzindo uma palestra, por exemplo, né, e tem uma atitude lá que vem impedir, isso é uma barreira. Tá? Isso não pode acontecer. A gente vai ver lá nos crimes, lá em infrações administrativas, inclusive. Né? Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, isso aqui são o quê? São as barreiras. Né? Próximo, comunicação. Tá? Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídias, assim como a linguagem simples escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios de formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Né? Outro conceito, comunicação. Agora aqui são vários conceitos. Né? Vamos lá, sexto conceito, ó, adaptações razoáveis. O que vem a ser uma adaptação razoável? Adaptações, modificações, ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que qualquer pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Né? É claro, principalmente as pessoas que têm limitação física, né? Ele deve ter algum obstáculo, né? Então tem que ter o quê? Adaptações razoáveis, né? Principalmente na infraestrutura, né? Modificações, ajustes adequados, né? Elemento de urbanização. O que é um elemento de urbanização, né? Aí é sistema de energia elétrica, de gás, de iluminação, de esgoto, né? Saneamento básico, são todos elementos de urbanização. Isso é um conceito, né? Por que ele fala isso? Porque lá na frente ele vai falar elementos de urbanização, principalmente quando falar em direitos, né? Ele vai falar adaptações razoáveis, lá quando falar em direitos. Aí o que é uma adaptação razoável? Você vai ter que voltar lá no artigo 3º e ler a conceituação. Elementos de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Isso aqui é elemento de urbanização. Professor, e agora? O que é mobiliário urbano, né? Cara, é tudo aquilo que está na rua, uma lixeira. Lixeira é um mobiliário urbano, um banco de praça, um ponto de ônibus, né? Vamos lá, conceito de mobiliário urbano. Por que eu estou estudando isso? Porque o artigo 3º traz o quê? Conceitos. Quando a gente tratar em direitos, lá vai estar mobiliário urbano adaptado. Ah, o que é o mobiliário urbano? Você vai ter que ir e ler aqui exatamente no texto, né? Olha, mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação. Olha só, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, vias, ruas, estradas, avenidas, espaços públicos, praças, logradouros, né?
Ó, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização. Lá, o elemento de urbanização, sistema de quê? Sistema de sinalização, placas, né? Ok? Ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos. Ó, semáforos é o quê? Um imobiliário urbano, né? Postes de sinalização similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fonte de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, né, bancos de praça, isso aqui, né, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. São todos o quê? Mobiliário urbano. Pessoa com mobilidade reduzida. Olha aí. Professor, o que vem a ser uma pessoa com mobilidade reduzida? Você vai ter que ir na onde? Na lei. Vamos lá. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, que mudou. Ó, permanente ou temporária. Ah, professor, então eu estou com um problema na perna, estou com uma mobilidade reduzida temporária. Isso inclui aqui, ó, tá? Gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Olha só, né? Ó, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso. Então, idoso, né? Você já entende que ele tem mobilidade reduzida. Gestante, mobilidade reduzida. Lactante, mobilidade reduzida. Pessoas com criança de colo, mobilidade reduzida. E obeso. Além disso, né? Além desse grupo que o legislador já trouxe que tem mobilidade reduzida, traz também aquela que tenha, por qualquer motivo, que não seja nenhum desses itens, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade. Está aí. Da flexibilidade da coordenação motora. Isso que é. Tá? Então, o que é isso? É uma redução temporária efetiva da mobilidade, flexibilidade e da coordenação motora. Né? Vamos lá. Residências inclusivas. O que vem a ser uma residência inclusiva? Unidade de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Eu vou ler de novo, porque a gente vai trabalhar muito essa palavra SUAS. Né? O que é SUAS? Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos aí um sistema social muito importante no Brasil, que é chamado de SUAS, né? Localizadas em áreas residenciais da comunidade, como estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento da necessidade da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, né? Olha aí, né? Residências inclusivas, né? Ou seja, é o local aonde vai acolher essas pessoas. Que tipo de pessoa, né? Pessoas que precisam de contar de apoio psicossocial para atendimento à necessidade da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Para onde vão essas pessoas? Para as residências inclusivas. Quem que gerencia a residência inclusiva? As SUAS, que é o Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Estudar a lei seca, você tem que ter a técnica. A técnica. Eu falo isso porque eu leio muita lei seca. Tá? 11, aliás. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Independente. Moradia para a vida. Independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoios coletivos individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Então, essa aqui é uma... Então, na moradia, ela tem que ser sempre adaptada para que tenha uma vida independente a pessoa com deficiência, independente de outras pessoas, né? Atendente pessoal, tá? Atendente pessoal é diferente de acompanhante. Acompanhante é outro termo, é lá na frente. Já vi várias questões de concurso em comparar atendente pessoal para acompanhante. Atendente pessoal,
pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, incluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, né? Então, aí tem profissões estabelecidas, de cuidadora, por exemplo, né, de enfermagem, né, de assistência, né, tá aí, né? Profissional de apoio escolar. Ó, profissional de apoio escolar. Esse cara aqui trabalha na escola, na unidade escolar. Então ele está lá, ele não é professor, mas ele é de apoio às atividades escolares, né? Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, dá apoio ao estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em situações públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. E, finalmente, acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, tá? Podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Tá? Então, acompanhante é uma coisa, atendente pessoal é outra, né? Então, ele pode, acompanhante, aí, estar desempenhando ou não, né, a função de atendente pessoal. Pronto. Capítulo 1 das disposições gerais, a gente já falou, agora a gente vai da igualdade e da não discriminação, né? Estamos aí finalizando aí a nossa aula número 1, de 4 aulas, né? Igualdade e não discriminação. Então é o seguinte, qual que é o objetivo da legislação? Cara, estamos tratando, qual que é o nosso objeto de estudo? O Estatuto das Pessoas com Deficiência. Nós já estudamos lá no artigo 2º o que é uma pessoa com deficiência. Física, né? Física, mental, não é isso? A gente viu lá, sensorial, a gente já viu isso, né? Intelectual, né? Igualdade que é o que? Um tratamento justo para as pessoas. E não o que? Discriminatório. Tá? Não discriminatório. Então, a convenção que trata do Estatuto das Pessoas com Deficiência, um dos principais objetos de proteção é exatamente esse, da igualdade e não discriminação. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Tá? Ah, professor, igualdade, ó, com igualdade, né, de oportunidades. Tá? Igualdade de oportunidades, tá? Com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Tá? Igualdade, então ele quer trazer a igualdade, né? Ele quer trazer uma igualdade e o fato da lei garantir a essa pessoa uma igualdade, tá? Uma igualdade, ela não pode, tá? Ela não pode ser discriminada. Não entendi, prof. Agora vem comigo. Você sabia que as pessoas portadoras com deficiência têm direito a uma reserva de vagas, por exemplo, em concurso público? Ah, é aqueles 5%, 10%, isso, né? De acordo aí com o estatuto, né? E de acordo com o edital, a lei dá uma liberdade. Tá? Tem estatuto que estabelece até 20% das vagas, né? Tem outro que é 5%, é 10%, depende, tá? O que acontece? Cara, essa igualdade aqui é a seguinte igualdade. É tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais. Professor, tratar os iguais iguais. Tudo bem. Todo mundo, quem não é uma pessoa deficiente, quem não é deficiente, que não tem nada, vai ser tratado igualmente nesse grupo. Agora, se uma pessoa tem deficiência física, tá? Se ela tem uma deficiência física, ela não está em mesmas igualdade de condições com as outras. Ela é uma desigual. Se ela é uma desigual, ela tem que ser tratada de igual forma pelos desiguais, no grupo dos desiguais. Concurso público, vagas geral, todo mundo, caráter geral, todo mundo ali vai ser igual. Agora, quem tem uma necessidade, né, é portador de uma deficiência, ele é um desigual. Então, ele deve concorrer entre os seus pares de desigualdade. É isso que está tratando ali. E mais,
Pelo fato de ele ser tratado de forma desigual entre os desiguais, que é uma igualdade, ele não pode sofrer discriminação. Cara, isso despenca em prova. Isso é um juízo de valor que você deve levar para a sua vida, não só para essa aula, mas para sempre. Vamos ler de novo. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade. Ele é um desigual de oportunidades com as demais pessoas. Aí, as demais pessoas são iguais. Iguais, iguais, desiguais, iguais. Isso que é igualdade. Tá? Ok? Vamos lá. De oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Tá aí. Considere-se discriminação. Agora o texto ele vem detalhando isso, né? Considere-se discriminação. Em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou por omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis de fornecimento de tecnologias assistivas, né? Então tá aí, né? Discriminação. Ah, professor, quando o deficiente tem direito, professor, uma vaga, tá? Uma vaga reservada de reserva de vaga, um direito. A gente vai ler esse cara aqui na aula 2, que é os direitos, né? Direito a transporte, né? Vai falar muito sobre isso. É um direito. Quando tem uma fila preferencial, é um direito, né? E por quê? Porque, cara, ele tem limitação. Ele não pode ficar no mesmo tempo, mesmas condições de pé, de saúde, não sei o que, tal, do que o cara normal. Então ele é tratado de forma desigual. Então é uma fila para os desiguais para todo mundo. Tem limitação de locomoção, por exemplo. É isso que está tratando aqui, né? Pronto. Agora, tá? Na minha opinião, esse momento da aula é o mais importante da aula porque é o que mais cai. É o parágrafo 2º. É o parágrafo 2º do artigo 4º. Tá? Esse cara é o que é mais cobrado em prova de concurso. Tá? É o que é mais cobrado em prova de concurso. Vem comigo. A pessoa com deficiência, não, de novo. A pessoa com deficiência, não. Está até em vermelho aqui, porque é importante, cara. Está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Professor, mas que juridiquês da porra é essa? É isso mesmo, olha só. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha aí, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. O que é isso? Vamos lá. Por lei, eu tenho direito a concorrer às vagas para deficiência em um concurso público, por exemplo. Só que eu não quero concorrer às vagas para deficientes. Eu quero concorrer no geral. Eu quero provar que eu sou bom contra os outros. Eu quero. E aí, professor? É uma afirmativa. Ó. O que acontece? Eu posso concorrer à vaga geral? Claro que pode. Pô, mas aí o cara lá da geral fala, meu filho, o que você está fazendo aqui? O seu lugar é outro tipo de vaga. Não é na geral, é lá naquele outro tipo lá. Vá para lá. Está errado. A lei garante para ele. Ela garante para ele a renúncia dos seus direitos, né, para ele participar das vagas gerais. É exatamente isso que está escrito aqui. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes à ação afirmativa. Uma fruição de benefícios decorrentes à ação afirmativa. Vaga de concurso. Outra fruição de benefícios que ele tem, vaga reservada no estacionamento. Ele não, eu não quero, eu quero vaga geral, eu não concordo, beleza, no direito dele, ok? Não é que ele só pode estacionar ali. Outra, moradia, né, tem um percentual, se não me engano, 3% aí que são vagas destinadas às pessoas com deficiência, né? Então isso aqui são o quê? São benefícios decorrentes de ação afirmativa de inclusão social das pessoas com deficiência. Então ele não é obrigado aí a aderir a isso. Bacana? O mais importante ponto da aula é exatamente isso. Artigo 5º, vem comigo.
A pessoa com deficiência está protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Para fins de proteção mencionado no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis as crianças, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência, né? Então é o seguinte, olha só. Então toda pessoa está protegida, tá? Está protegida, né? O Estado vai garantir isso para ela, mas, né? Vai estar numa categoria de maior proteção, especialmente vulneráveis, tá? Então a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência, né? Então, a criança com deficiência, adolescente com deficiência, a mulher com deficiência e o idoso, eles estão numa categoria especialmente vulneráveis e vão ter uma proteção especial. Ok, né? Artigo 6º, tá? O artigo 6º da aula é o segundo ponto que mais cai em concurso, tá? O primeiro é a pessoa não está obrigada, tá, a aceitar o benefício da fruição dada a sua necessidade, que é o artigo 4º, parágrafo 2º, que eu falei para vocês. E agora aqui o artigo 6º. Ele fala o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive professor, tem uma deficiência, tá? Se você tem deficiência, você tem limitações. Então significa dizer que você não pode casar, por exemplo. O casamento é o exercício de uma capacidade civil, é um direito civil que tem. Então é o seguinte, o que acontece, né? Inclusive a gente vai trazer um rol aqui, tá, de algumas situações na qual é garantido as pessoas com deficiência exercerem tais atos. Primeiro ato que ele pode exercer, ele pode casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Olha aí, direitos sexuais e reprodutivos, né? Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, um direito dele. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Sendo vedada a esterilização compulsória, né? Isso cai muito em concurso, cara. Exercer o direito à família, a convivência familiar e comunitária. E exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e adoção, tá? E a adoção como adotante ou adotado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o direito, a lei trouxe para eles, né, que eles não afeta a capacidade civil de eles exercer atos civis, né, atos de negócio aí, e especialmente a esses itens aqui que caem muito em concurso. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência, né? Então todo mundo aí, né, isso aqui é uma obrigação de todos, né? Se você não fizer isso, você vai incorrer em uma penalidade de omissão. Se você vê qualquer situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência, você tem que comunicar às autoridades, né? É dever de todos comunicar à autoridade. Parágrafo único. Vamos lá, isso aqui é lá para o processo, né? Se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, deve remeter as peças ao Ministério Público para as providências cabíveis, né? Professor, eu não entendi. Tudo bem, eu estou lá, eu sou juizão, né? Olha aí, né, meu amigo Pedro Silas, que é juiz, né? Então lá, Pedrão, juizão, né? Bacana, tá lá. E aí, né? Num depoimento de uma testemunha, ele fica sabendo exatamente isso, tá? Forma de ameaça ou violação de direitos da pessoa. Ele observa no testemunho da pessoa uma violação aos direitos da pessoa com deficiência. O que acontece? Em conformidade com o artigo 7º, parágrafo único, ele vai ter que remeter para o fiscal da lei para tomar providências que o Ministério Público, inclusive para a devida ação aí cabível ao caso concreto. Bingo! Bingo! Artigo 8º, vamos lá. É dever do Estado e da sociedade e da família. Olha só, gente. Não é somente do Estado, tá? É o dever do Estado, da sociedade e da família
A família não pode se omitir em relação a isso. De novo, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos inerentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação, à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, às informações, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Ou seja, todo mundo tem que garantir os direitos da pessoa com deficiência, né? E sobre isso eu vou falar para vocês o seguinte: esses direitos das pessoas com deficiência é a aula 2, tá? Que inclusive é a aula mais longa que nós temos. Elas têm 10 capítulos de direitos. Nós vamos passar direito a direito. Direito à vida, direito à previdência social, à habilitação, à reabilitação, ao transporte, todos os direitos, à educação, à saúde, à vida, todos eles, um a um. Tá? Vamos passar todos eles. Só que é o seguinte, que diz o artigo 8º, ó, para garantir esses direitos, não é só o Estado, é dever do Estado, dever da sociedade também e dever da família dar acesso a esses direitos também, viabilizarem. Claro, né? Último assunto da nossa querida aula, atendimento prioritário. A pessoa com deficiente tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo a finalidade de, tá? Vamos lá, de, né? Então é o seguinte, atendimento prioritário. Mas, professor, não é igualdade? É igualdade. Mas essa igualdade é o seguinte, é tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais. Isso que é igualdade, tá? E claro, como a pessoa com deficiência ela não pode participar de igualdade com o restante da sociedade, ela vai ter o quê? Prioridades. Atendimento à prioridade é um exemplo do exercício do princípio da igualdade, tá? Vamos lá. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vai ter o quê? Atendimento prioritário. Tá? Atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento público. Por isso que ele tem acesso prioritário. Né? É um direito, né? Vamos lá, atendimento prioritário. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Tem o que? Atendimento prioritário. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 6º, recebimento de restituição de imposto de renda. Oh, que bacana, né? E já vi cair na prova isso aí. Recebimento de restituição de imposto de renda, vai ter que prioridade, né? Tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências, né? Então ele vai ter o quê? Atendimento prioritário. Vamos lá, finalizando. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiente, olha aí, né? Ó, acompanhante, então, quais são? 6º e 8º, ó. 6º e 7º. Então, eu sou acompanhante da pessoa com deficiência. Então, eu vou receber o imposto de renda primeiro, que é o atendimento prioritário. Tá? E ao seu atendente pessoal. Então, o acompanhante e o atendente pessoal, tá, terão direito. Exceto quanto disposto no inciso 6 e 7. Então, 6 e 7, que é a questão processual e do imposto de renda, não terão direito. Mas, do inciso 1 até o 5º, né, eles terão direito aí também o acompanhante e o atendente pessoal. Nós vimos lá, né, o atendente pessoal e o acompanhante lá atrás, no artigo 3º, a gente trabalhou esse cara. E, finalmente, né, onde não tem atendente prioritário, onde não terão atendimento prioritário os portadores de deficiência. Quem serão? Nos serviços de emergência, público e privado. Ó, no serviço de emergência. Tá? O cara vai lá, quebrou o braço. Tá?
tanto nos hospitais públicos ou privados. A prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. É condicionado aos protocolos de atendimento médico. Professor, o que você sabe disso? Tá? O cara chegou lá com o dedinho quebrado. Ele é deficiente. Beleza. Chegou outro cara normal com a cabeça quebrada. Quem que vai ser atendido primeiro? De acordo com o protocolo médico, sem alongar muito, pela lógica, pela razoabilidade, não é isso? Vai ser quem? Vai ser o cara com a cabeça quebrada. O cara recebeu um tiro, está sangrando, está perdendo sangue, o cara quebrou um dedinho. E aí? Vai seguir o protocolo de atendimento médico. Ok? Pronto, finalizamos aí nossa primeira parte da aula. Com certeza, essa primeira parte da aula aí já te dá bastante subsídios aí para você acertar várias questões de concurso. Encerramento de sempre. Degrau a degrau, desafio a desafio, o esforço compensará e a vitória será certa. É isso mesmo, degrau a degrau, desafio a desafio, o esforço compensará e a vitória será certa. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima grande aula. Tchau, tchau. Clique lá